Você já se perguntou como a qualidade dos seus relacionamentos afeta sua felicidade? Imagine que a chave para uma vida plena e realizada está justamente nas pessoas com quem você se relaciona. Hoje, vamos mergulhar na sabedoria do estoicismo, uma filosofia antiga que nos ensina não apenas sobre resiliência e paz diante das adversidades, mas também sobre a importância de cercar-nos de pessoas que verdadeiramente nos respeitam e enriquecem nossas vidas. Você já se perguntou como a qualidade dos seus relacionamentos impacta sua felicidade? Deixe um comentário abaixo sobre o que você acha que é mais importante em um relacionamento saudável. Então, vamos começar. Sinal 1. Consistente falta de respeito. Imagine por um momento que estamos navegando nas páginas de uma vida tecida com o fio sutil do respeito mútuo. De repente, nos deparamos com uma dissonância persistente, uma consistente falta de respeito. Nesta narrativa, não apenas exploramos uma trama, mas também desvendamos um princípio fundamental do estoicismo: a justiça, que nos insta a tratar cada ser com equidade e dignidade. Mas o que acontece quando essa premissa é quebrada repetidas vezes? Quando o respeito que distribuímos generosamente não é retribuído? Isso não é apenas uma falha ocasional nas interações humanas, mas uma falha sistemática, um erro grave na base de qualquer relacionamento saudável. Essa recorrente falta de respeito pode corroer a fundação sobre a qual se constroem relações significativas, deixando-nos questionando a validade de persistir em tais conexões. Permita-me perguntar: você não acha crucial para a manutenção da própria dignidade e paz de espírito reconhecer quando não estamos sendo tratados com a cortesia que merecemos e oferecemos? E mais, não seria sábio agir de forma calma e racional ao avaliar se um relacionamento que sistematicamente nos desvaloriza deveria continuar ocupando um espaço em nossas vidas? Na jornada que é viver, cada um de nós é autor da própria história. Encarar esses momentos desafiadores como oportunidades para reafirmar nossos valores e decidir os rumos de nossas interações não é apenas um ato de autorrespeito, mas também um passo em direção ao crescimento pessoal. Ao confrontar e resolver esses impasses, transformamos nossa narrativa pessoal em uma saga de autoconhecimento e empoderamento. Portanto, eu lhe pergunto, caro ouvinte, você está pronto para reivindicar o respeito que é inerentemente seu e definir os limites que moldarão os capítulos futuros de sua vida? Este é o momento para refletir sobre o valor que você atribui a si mesmo e aos outros em sua jornada. Você já experimentou uma situação de falta de respeito em seus relacionamentos? Compartilhe sua experiência nos comentários e como você lidou com isso. Sinal 2. Efeitos negativos na saúde mental. Na tapeçaria enigmática da nossa experiência diária, cada relação que entrelaçamos pode colorir profundamente o panorama de nossa saúde mental. O estoicismo, uma escola de pensamento antigo e nobre, nos guia a preservar nossa tranquilidade, um santuário de calma e serenidade em um mundo frequentemente caótico. Mas e se, ao invés de serenidade, nos vemos imersos em ondas de ansiedade, depressão ou estresse devido à influência de alguém próximo? Isso é um indício de que essa relação pode estar corroendo mais do que construindo nosso bem-estar. Imagine uma sombra que cresce, não com o cair da noite, mas com a presença de um indivíduo. Ela se estende sobre nossa alegria, nosso equilíbrio, lançando longos dedos frios de dúvida e desconforto sobre nosso espírito. Este sinal, tão claro quanto um farol na noite, sugere que talvez seja hora de reavaliar tais vínculos, de estabelecer barreiras firmes ou, em determinadas circunstâncias, de nos afastarmos para proteger nossa paz interior. Tomar essas decisões não é um ato trivial.
é um ato de valentia estoica, um compromisso com a proteção de nossa paz interna contra as tempestades alheias. Como guardiões de nossa própria serenidade, devemos frequentemente decidir: estamos prontos para fazer escolhas difíceis, para cortar laços que nos puxam para baixo, ao invés de nos elevar? Esta é uma convocação para você, ouvinte, para ponderar sobre os capítulos de sua existência que talvez necessitem de uma nova redação. Está em nosso poder alterar a trajetória de nossa narrativa pessoal. Devemos questionar com coragem. Estamos prontos para defender nossa mente e coração com o ardor com que protegeríamos um tesouro sagrado? Está nas nossas mãos não apenas a escolha, mas a urgente necessidade de fazê-lo. A saúde mental é fundamental. Como você cuida da sua em meio a relacionamentos desafiadores? Deixe suas dicas nos comentários. Sinal 3. Valores desalinhados. Em nossas jornadas pessoais, as crenças e valores que abraçamos servem como estrelas guias, iluminando os caminhos que escolhemos seguir. Estes não são meramente sugestões ou preferências passageiras, mas sim as fundações sólidas sobre as quais construímos nossa existência, moldando decisões, ações e, em última análise, nosso destino. No entanto, quando essas orientações essenciais se chocam com as de alguém próximo a nós, o resultado pode ser mais do que um mero desconforto. Pode ser um abismo de conflitos internos. O estoicismo, uma filosofia enraizada na busca pela harmonia e integridade pessoal, trata esses desalinhamentos não como pequenas irritações, mas como alarmes sérios, sinais de que algo fundamental está fora de sincronia. Essas discordâncias podem nos arrastar para dilemas éticos e morais contínuos, fazendo-nos questionar não apenas as escolhas dos outros, mas as nossas próprias. Cada momento em que nossos valores são desafiados é como uma pequena fratura na armadura de nossa alma. E acumular tais fraturas pode eventualmente levar a um colapso total de quem aspiramos ser. Portanto, a pergunta que surge é: devemos persistir em relações que nos exigem constantemente a negociar ou mesmo abandonar partes de nosso núcleo ético? Às vezes, a verdadeira força reside não em suportar, mas em reconhecer quando um caminho compartilhado diverge demais do nosso próprio para ser sustentável. Isso nos leva a uma reflexão essencial. Estamos preparados para tomar decisões que, embora dolorosas, são necessárias para manter a integridade de nossa jornada pessoal? Pode ser o momento de reavaliar as companhias que escolhemos e, se necessário, fazer escolhas difíceis para garantir que as pessoas ao nosso redor estejam nos ajudando a crescer, não nos puxando para trás. Você acredita que é possível manter um relacionamento saudável quando os valores são completamente diferentes? Comente sua opinião abaixo. Sinal 4. Sentimento de estar constantemente esgotado. Na tapeçaria intrincada das relações humanas, há fios que brilham com promessa e outros que desbotam, pesados e desgastados pelo uso. Imagine-se, então, preso em um ciclo onde cada interação é como um pequeno roubo, um pouco mais de sua luz e energia sendo sutilmente drenados a cada encontro. Este não é apenas um desconforto, é um alarme soando, indicando que algo fundamentalmente desalinhado está minando a sua essência. Esta exaustão crônica se manifesta de maneiras insidiosas. Pode se apresentar como uma fadiga emocional que se enrola em torno de seu coração como uma vinha escura, apertando cada vez mais a cada dia. Ou talvez como uma ansiedade que flutua em sua mente como névoa sobre um pântano, obscurecendo sua visão e julgamento. E não esqueçamos o cansaço físico, aquele que transforma cada tarefa, cada pequeno esforço em uma jornada hercúlea. Essa constante drenagem de vitalidade não é apenas uma irritação menor.
É uma força corrosiva que ameaça levar você para longe do seu caminho desejado, afastando-o das realizações pessoais e virtuosas que são o direito de nascimento de cada alma. Quando um relacionamento impõe tal tributo, é como se estivéssemos lutando contra um mar revolto com uma pequena canoa, remando exaustivamente apenas para permanecer no mesmo lugar. Diante deste panorama desolador, uma pergunta se impõe. Devemos permitir que esses vínculos continuem a nos enfraquecer, a nos transformar em sombras de nós mesmos? É hora de empunhar a tocha da introspecção e iluminar as sombras dessas relações, explorando profundamente se elas merecem o sacrifício de nossa energia e essência. Talvez a verdadeira coragem não resida em suportar o insuportável, mas em ter a audácia de dizer basta, de redefinir limites ou mesmo de se afastar completamente. Portanto, enquanto contemplamos as opções diante de nós, consideremos a possibilidade de desfazer esses nós que nos prendem. Ao cortar os laços que drenam, podemos recuperar nossa vitalidade e trilhar um caminho que esteja alinhado não apenas com nossos desejos, mas com o chamado profundo de nossa própria natureza. Se relacionamentos exaustivos são comuns para você, compartilhe uma estratégia que você usa para recarregar suas energias. Sinal 5. Manipulação. Em um universo onde cada alma deveria ser o único mestre de seu destino, a manipulação surge como uma névoa tóxica, distorcendo a realidade e subvertendo a autonomia. Para um estoico, cujo caminho é iluminado pela busca incansável pela autenticidade e clareza, tais artimanhas são não apenas perturbadoras, mas profundamente antitéticas aos princípios de viver uma vida baseada na razão e na virtude. A manipulação é uma dança sinistra, na qual o manipulador puxa as cordas como um mestre de marionetes, fazendo com que o manipulado dance ao som de uma música que não escolheu. Este desvio sutil pode ser devastador. Ele obscurece o julgamento, levando a decisões que ressoam com os desejos alheios, não com os próprios. Aos poucos, o caminho que uma vez foi claro se torna um labirinto de espelhos, onde cada reflexo é uma distorção. Enfrentar essa manipulação não é menos do que um ato de rebelião estoica. É reivindicar a verdade no lugar da ilusão, a integridade em vez da conveniência. Os estoicos nos ensinam que devemos manter nossa autonomia como um guerreiro mantém a guarda de sua fortaleza. Estabelecer limites claros não é apenas uma medida de autoproteção. É uma declaração de independência, uma proclamação de que nossa alma não está à venda, não importa o preço. O desafio, então, é reconhecer as névoas da manipulação antes que elas se tornem tempestades. Devemos nos perguntar: estamos vivendo uma vida que ressoa com nossas próprias crenças? Ou estamos simplesmente seguindo um roteiro escrito por outro? Se for o último, talvez seja hora de traçar um novo curso, de se afastar das influências que distorcem nossa realidade. Portanto, ao nos depararmos com a manipulação, o caminho estoico nos convida a refletir, reavaliar e, se necessário, nos afastar. Devemos fazer isso não apenas para preservar nossa paz, mas para proteger a integridade moral, que é o verdadeiro tesouro de uma vida vivida com propósito. Ao fazer isso, afirmamos nosso compromisso de não apenas existir, mas de viver verdadeiramente livres. Manipulação é um tema delicado. Como você identifica e lida com manipulações em suas relações? Conte para nós nos comentários. Sinal 6. Falta de confiança. Confiança é o solo fértil no qual as relações saudáveis crescem, um elemento tão essencial quanto invisível, que, quando presente, permite que as interações humanas floresçam com segurança e previsibilidade. No contexto estoico, confiança não é apenas uma comodidade, mas um mandato, uma extensão da justiça que inclui honestidade e confiabilidade em suas fundações.
Sem confiança, as relações são como casas construídas sobre areia movediça, instáveis e sempre à beira do colapso. A desconfiança se infiltra nas pequenas rachaduras das interações diárias, expandindo-as até que grandes abismos se formem, repletos de dúvidas e inseguranças. Onde deveria haver segurança e compreensão mútua, surgem questionamentos e temores, impedindo o desenvolvimento de uma verdadeira intimidade e uma conexão profunda. Os estoicos nos lembram de sermos dependáveis e verdadeiros, não apenas para adornar nossas virtudes, mas porque esses traços criam um ambiente propício para que a confiança se estabeleça e prospere. Quando a confiança é quebrada ou nunca se estabelece, é como uma ferida que não cura, um sinal de que algo fundamental está desalinhado e talvez irremediavelmente danificado. Neste cenário, a falta de confiança não é apenas uma falha ocasional. É uma condição crônica que requer uma introspecção rigorosa e, muitas vezes, uma decisão difícil. Pode ser necessário considerar um distanciamento, uma retirada estratégica para preservar o próprio bem-estar e aderir aos princípios estoicos. Afinal, como podemos construir ou reconstruir sobre um alicerce que nunca foi sólido? A decisão de se afastar, embora dolorosa, é muitas vezes um ato de autopreservação e respeito pela própria jornada. Ela reflete um compromisso com a busca por relações mais autênticas e profundamente enraizadas na honestidade e na confiança mútua, essenciais para qualquer convívio verdadeiramente saudável e significativo. Construir confiança é crucial. Qual foi a melhor estratégia que você encontrou para construir ou reconstruir a confiança em um relacionamento? Compartilhe sua dica. Sinal 7. Abuso de qualquer tipo. No universo estoico, onde cada indivíduo é visto como um portador de dignidade e valor, o abuso em qualquer uma de suas formas é uma afronta grave, uma negação do respeito que cada ser humano merece. Seja físico, emocional ou verbal, o abuso é uma tempestade que destrói não apenas a tranquilidade, mas a própria essência de quem somos. As práticas abusivas são corrosivas. Elas erodem a confiança fundamental no mundo e nos outros, deixando marcas que podem perdurar muito além do momento do dano. No cerne do estoicismo está a virtude de tratar todos com equidade e cuidado, um compromisso que torna qualquer forma de abuso não apenas inaceitável, mas profundamente repulsivo. A resposta estoica a tais violações é clara e intransigente. Deve-se afastar imediatamente da fonte do abuso. Este não é um ato de covardia, mas de coragem e autopreservação. Afastar-se é uma reafirmação do respeito próprio e da recusa em permitir que a própria vida seja diminuída ou desvalorizada por atos tão destrutivos. Reconhecer e abordar o abuso é vital, não apenas para proteger a própria segurança, mas para manter a saúde mental e a dignidade intactas. A filosofia estoica nos ensina que a preservação do bem-estar pessoal e do respeito próprio é essencial. E nesse contexto, distanciar-se do abuso é também uma forma de proteger a integridade moral e a paz de espírito. Aos que encontram tal escuridão em suas vidas, o estoicismo oferece não só uma estratégia de fuga, mas uma convocação para reafirmar sua própria força e valor. A jornada para além do abuso é uma travessia rumo a águas mais calmas, onde cada indivíduo pode novamente navegar a vida com a cabeça erguida, livre do peso de tratamentos injustos. É uma jornada de retorno ao respeito próprio e à dignidade que é direito de cada ser. Se você já passou por uma situação de abuso e se sentiu confortável em compartilhar, seu relato pode ajudar outros. Deixe seu comentário. Sinal 8. Ausência de crescimento ou apoio mútuo. Pessoas que não apenas ressoam com nossas próprias aspirações, mas que também incentivam e cultivam nosso crescimento.
Nesse universo de trocas constantes e significativas, um relacionamento que não oferece suporte ou que impede o desenvolvimento pessoal não é apenas uma distração, é um obstáculo direto ao caminho estoico de aperfeiçoamento contínuo. Imaginemos por um momento uma parceria onde as sementes do progresso nunca germinam. Tais relações, desprovidas de nutrição mútua, tornam-se terras áridas onde nenhuma nova vida de ideias, projetos ou sonhos pode florescer. O estoicismo nos ensina que cada interação deve ser uma oportunidade para crescer, para refinar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Um vínculo que não fortalece, que não desafia ou apoia, contradiz diretamente esse princípio vital. Portanto, quando percebemos que estamos presos em uma dinâmica que nos deixa estagnados, onde o apoio mútuo é tão ausente quanto a chuva no deserto, devemos questionar sua validade em nossas vidas. A filosofia estoica não apenas sugere, mas exige que façamos uma avaliação crítica, perguntando-nos se tais relações merecem um lugar em nossa jornada. A resposta estoica a essa percepção de estagnação é reavaliar e, muitas vezes, reconfigurar ou mesmo abandonar conexões que não contribuem para a nossa evolução. Não é um ato de abandono, mas um realinhamento com nosso compromisso de buscar uma vida plena e virtuosa. A decisão de se afastar de um relacionamento infrutífero é, de fato, uma afirmação de nossa própria dedicação ao crescimento contínuo e ao apoio recíproco. Para aqueles que caminham sob o estandarte estoico, cada dia é uma tela para ser preenchida com os vibrantes tons de aprendizado e melhoramento. E é essencial que os companheiros de nossa viagem sejam aqueles que não apenas compartilham, mas que também enriquecem nosso quadro com pinceladas de incentivo e inspiração. O apoio mútuo é vital para o crescimento. Você sente que recebe o suporte necessário de seus relacionamentos? Comente abaixo. Sinal 9. Comportamento persistente de egoísmo. Em um mundo ideal, cada relacionamento seria um estúdio encantado, onde as virtudes, como pinceladas em uma tela, se misturam para criar uma obra de arte colaborativa. Nesse estúdio, a generosidade, justiça e reciprocidade seriam as cores primárias, essenciais para o equilíbrio e a beleza do quadro final. Mas quando o egoísmo se insinua como uma tinta escura, ele começa a dominar a paleta, distorcendo a imagem e transformando a colaboração em um solo unilateral. A verdade estoica ensina que devemos ser como jardineiros cuidadosos de nossos relacionamentos, onde cada ação de plantar é tão importante quanto a de colher. Quando uma das partes se recusa a semear, enquanto continua a colher impiedosamente, o jardim das relações não apenas deixa de florescer, mas começa a se tornar um terreno baldio. Para reverter essa erosão causada pelo egoísmo, é necessário um diálogo aberto e honesto, semelhante ao que um ourives teria com suas pedras preciosas e metais, manuseando-os com cuidado, mas com a firmeza necessária para moldá-los à forma ideal. Este processo de comunicação busca restaurar o equilíbrio perdido e fomentar um renascimento da generosidade. As palavras devem ser medidas e meticulosas, com cada frase projetada para desencadear reflexão e, esperançosamente, uma transformação. No entanto, se após diligentemente tentar reviver o jardim do relacionamento, o solo continuar infértil e o egoísmo prevalecer, a decisão estoica pode ser recuar. Este passo atrás não deve ser visto como um fracasso, mas como um ato corajoso de autopreservação. É a escolha de não permitir que o próprio espírito seja continuamente diminuído por uma dinâmica tóxica. Essa retirada é, na verdade, um avanço em direção à própria autenticidade e saúde mental, um reafirmar da própria jornada em busca de um ambiente onde as virtudes possam realmente prosperar.
Afastar-se é declarar que o espaço ao redor de si deve ser nutrido com reciprocidade e respeito mútuo, e não com as sombras do egoísmo que bloqueiam a luz essencial para o crescimento pessoal e moral. Como você lida com o egoísmo nos seus relacionamentos? Alguma técnica eficaz? Compartilhe conosco. Sinal 10. Comunicação destrutiva. Um reino governado pela sabedoria e racionalidade estoica, a comunicação deveria ser uma teia tecida com fios de honestidade, construtividade e elevação. Porém, quando essa teia é envenenada por padrões persistentes de críticas duras, sarcasmo cortante e menosprezo cruel, ela deixa de ser um meio de conexão e transforma-se numa armadilha que ameaça capturar e destruir a confiança e o respeito mútuo que sustentam qualquer relacionamento saudável. Os estoicos nos ensinam que cada palavra que falamos deve ser escolhida com o cuidado de um pintor que seleciona cores para sua paleta, buscando harmonizar suas contribuições com os princípios de justiça e bondade. Quando a comunicação se desvia para a destrutividade, ela não apenas falha em sua função mais básica, ela ativamente destrói, como um fogo que consome a estrutura de apoio que deveria unir as pessoas. Transformar esse padrão destrutivo em algo construtivo exige um esforço deliberado e profundo que começa no núcleo da autorreflexão estoica. Controlar nossas próprias respostas é fundamental. Cada resposta deve ser considerada e calibrada para não inflamar mais a discórdia, mas para curar e construir. Devemos, assim, praticar a arte de temperar a verdade com a compaixão, de modo que nossas palavras possam ser tanto sinceras quanto suportáveis. A prática de escuta ativa se torna, então, um pilar crucial nesta reconstrução comunicativa. Escutar ativamente é abrir-se verdadeiramente ao outro, é tentar entender não apenas as palavras, mas os sentimentos por trás delas. Essa escuta não é passiva, mas uma participação ativa na dança da diálogo, um passo em direção ao outro com abertura e empatia. Além disso, pode ser necessário procurar orientação externa. Treinadores de comunicação e terapeutas podem oferecer insights valiosos, apresentando técnicas para desfazer os nós de velhos hábitos e tecer novos padrões que promovam um intercâmbio mais saudável e produtivo. Essa busca por ajuda é uma demonstração de força e comprometimento com o relacionamento, um investimento na saúde da união que pode render ricos dividendos emocionais e relacionais. Portanto, quando confrontados com a comunicação destrutiva, devemos encarar isso como uma chamada para a ação, não como um sinal de desesperança. Armados com as ferramentas do estoicismo e um compromisso resiliente com a melhoria, temos o poder de transformar as falhas de nossa comunicação em fortalezas de entendimento mútuo e respeito renovado. Qual é a sua abordagem para melhorar a comunicação em um relacionamento? Deixe suas sugestões nos comentários. Sinal 11. Desrespeito às necessidades pessoais. Num tecido delicadamente entrelaçado de relações humanas, cada fio representa as necessidades e os limites que cada indivíduo estabelece. No estoicismo, o respeito por esses fios é visto não apenas como cortesia, mas como uma pedra angular necessária para manter a integridade do tecido inteiro. Quando as necessidades pessoais são ignoradas ou trivializadas, é como se esses fios começassem a desfiar, ameaçando toda a estrutura com desequilíbrios e dissensões. A filosofia estoica nos incita a honrar e respeitar não só as nossas próprias linhas, mas também as dos outros, promovendo uma troca que é tanto justa quanto equilibrada. Ignorar as necessidades pessoais de alguém não é apenas um ato de desrespeito, é uma falha na essência da comunicação e compreensão mútua, que são essenciais para qualquer relacionamento saudável.
Abordar e corrigir a negligência dessas necessidades vitais requer uma comunicação clara e assertiva. É fundamental que cada pessoa declare suas próprias fronteiras e requisitos de forma clara, sem agressividade, mas com firmeza. Isso não é egoísmo. É um reconhecimento de que, para o jardim comum de um relacionamento florescer, cada planta individual dentro dele precisa ter seu espaço respeitado, sua terra nutrida e sua exposição ao sol não obstruída. Afirmar essas necessidades é também uma forma de autorrespeito. Comprometer nosso bem-estar moral e emocional para manter uma paz superficial é como construir uma casa sobre uma fundação rachada. Pode parecer estável por um tempo, mas eventualmente os problemas virão à superfície. Os estoicos, com seu foco na vida virtuosa e racional, diriam que é melhor enfrentar essas questões de frente, assegurando assim que tanto o autorrespeito quanto a harmonia nos relacionamentos sejam mantidos. Portanto, ao lidarmos com o desrespeito às necessidades pessoais, devemos nos lembrar de que a assertividade não é uma ruptura na cortesia, mas um reforço dela. Ao comunicarmos nossas necessidades claramente, não apenas protegemos nosso próprio território emocional e moral, mas também oferecemos aos outros a oportunidade de entender melhor quem somos e o que valorizamos. Em última análise, é essa troca honesta e respeitosa que sustenta e fortalece qualquer verdadeira conexão humana. Respeitar as necessidades pessoais é fundamental. Como você garante que suas necessidades sejam respeitadas? Compartilhe suas estratégias. Sinal 12. Ausência de responsabilidade mútua. Em um mundo perfeito, cada ato em nossos relacionamentos seria carimbado com responsabilidade. É como se cada escolha e cada palavra fossem acompanhadas por um acordo tácito, um compromisso solene entre as partes. Mas quando essa responsabilidade desaparece, o tecido dos relacionamentos começa a desfiar, levando a um cenário onde confiança e respeito minguam rapidamente. Os ensinamentos estoicos nos orientam que ser responsável pelas próprias ações não é apenas prático, mas fundamental para a saúde de qualquer relação. A responsabilidade mútua é o solo no qual a confiança e o respeito florescem. Sem isso, as relações se tornam terrenos abandonados, repletos de mal-entendidos e insatisfações. A falta de responsabilidade em uma relação pode criar uma atmosfera de descontentamento, onde as partes se sentem como se estivessem falando, mas nunca sendo ouvidas, suas vozes perdidas no vento. Esta situação não só é prejudicial, mas também mina os alicerces da relação. Para enfrentar essa erosão, é crucial que haja comunicação franca e honesta. Conversar sobre expectativas não é iniciar uma batalha, mas sim abrir uma porta para fortalecer a relação, estabelecendo regras claras que ambos desejam seguir. Esse processo de ajuste é como remendar um tecido antigo, reforçando suas partes frágeis e melhorando sua beleza e funcionalidade. Portanto, lidar com a falta de responsabilidade é realmente um ato de reconstrução. É um esforço deliberado para equilibrar novamente a relação e fortalecer os laços de apoio mútuo. Ao fazer isso, não estamos apenas corrigindo um problema, estamos reafirmando nosso compromisso com a confiança e o respeito essenciais para qualquer relação saudável e duradoura. Responsabilidade mútua constrói confiança. Já teve que lidar com a falta de responsabilidade em um relacionamento? Como você resolveu isso? Deixe seu comentário. Em nossa jornada pela vida, um dos maiores desafios é manter relacionamentos que não apenas sobrevivam às tempestades, mas que floresçam apesar delas. Para começar, é vital que cada um de nós desenvolva uma profunda autoconsciência. Conheça-se como o herói, conhece seu coração em uma história épica, saiba o que sente, o que precisa e o que pode dar.
Isso te arma com o conhecimento necessário para perceber quando um relacionamento falha em respeitar essas verdades sagradas. A comunicação, então, é sua varinha mágica, sua espada. Use-a para tecer clareza entre você e os outros, partilhando suas preocupações, suas alegrias e suas tristezas abertamente. Isso constrói pontes onde muros poderiam facilmente surgir. Definir limites é como desenhar um círculo mágico ao seu redor. Eles protegem seu ser essencial contra invasões indesejadas, preservando sua energia para interações que enriquecem e fortalecem. Limites não são para afastar as pessoas, mas para convidar as relações certas a entrar com respeito e consideração. Ser assertivo é a sua capacidade de permanecer firme em uma tempestade. Declarar seu espaço e suas necessidades com confiança, mas sem cruzar para o território da agressividade. É o equilíbrio entre falar por si mesmo e ouvir atentamente, uma dança delicada de dar e receber. Administrar conflitos, então, é sua jornada através de um labirinto escuro. Cada conflito é uma charada a ser resolvida, uma oportunidade para transformar o chumbo dos desentendimentos em ouro de compreensão mútua. Encare esses momentos com a calma de um mago enfrentando um enigma antigo. E nunca esqueça de empregar a empatia, sua capacidade de se transformar momentaneamente em outro, de ver o mundo através dos olhos deles. Isso não apenas suaviza o solo para uma comunicação mais rica, mas também permite que você navegue no complexo oceano das emoções humanas com mais graça e menos conflito. Ao seguir esses princípios, você construirá não apenas histórias de relacionamento que valem a pena ser contadas, mas também fortalecerá as fundações de seu próprio caráter em um mundo onde viver virtuosamente é o maior desafio de todos. Desvende os segredos da sabedoria milenar para superar os desafios do século XXI no e-book Estoicismo no século XXI. Estratégias antigas para desafios modernos. Descubra como cultivar resiliência, alcançar prosperidade e fortalecer seus relacionamentos. Não deixe passar esta chance. Garanta já o seu exemplar. Link no comentário fixado. Lembre-se, viver uma vida virtuosa e plena começa com as escolhas que fazemos a cada dia. Cada decisão, cada palavra, cada ação é um tijolo na construção do nosso próprio universo. Obrigado por estar conosco até aqui. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa aventura. Compartilhe suas reflexões nos comentários e prepare-se para mais descobertas que transformarão a maneira como você se conecta com os outros. Que a força do Criador esteja com todos vocês.